Analisar o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. É importante ressaltar que o Código Tributário Nacional foi elaborado e foi votado em plena época ainda do regime militar, iniciado em 1964, e permanece em vigor até o momento. Com isso, o Código Tributário Nacional esteve vigente ao longo do tempo da Constituição de 1946, Constituição de 1967 e Constituição de 1988. Então, o Código Tributário Nacional é originalmente uma lei ordinária de 1966. Porém, com a Constituição de 1967 e também com a Constituição de 1988, foi exigido que os temas tratados no Código Tributário Nacional fossem postos em lei complementar. Então, a partir de 1967, a Lei 5.172 foi considerada formalmente lei ordinária e materialmente lei complementar, pois foi recepcionada pela Constituição como lei complementar. Assim, o artigo 146 da Constituição Federal de 88, ela apresenta as funções da lei complementar em matéria tributária. São basicamente três: dispor sobre conflitos de competência tributária entre os entes federados; 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; e 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então vamos à análise do artigo 1º, que é a disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional número 18 de 1940, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional, e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Então, o artigo 1º traz basicamente que a base do Código Tributário Nacional é a Constituição Federal, e o Código Tributário Nacional foi aprovado na época da Constituição de 46. Portanto, essa remessa aí da Emenda Constitucional número 18 e artigo 5º se referem à Constituição de 1946. Nessa Constituição, o sistema tributário nacional era disposto e regulado através da Emenda Constitucional número 18, que trazia todas as regras desse sistema. Então, o Código Tributário Nacional é considerado formalmente lei ordinária, mas materialmente é lei complementar, como já dito, e só pode ser modificado por uma lei complementar. Apesar de ser considerado formalmente lei ordinária, somente uma lei complementar pode alterar o CTN. A lei complementar, ela exige um quórum diferenciado para ser aprovada. Deve existir aí uma maioria absoluta de cada casa do Congresso Nacional, ou seja, maioria metade mais um do número de parlamentares das cadeiras de cada casa. Já a lei ordinária, ela exige maioria simples, ou seja, metade mais um dos que estiverem presentes no ato da votação. A Constituição, ela não cria tributo, ela apenas prevê a sua instituição pelos entes federados e define os limites ao poder de tributar a respeito desses tributos. Então, cabe aí à lei complementar e à lei ordinária criar os tributos no âmbito federal, aí, enquanto que cada ente federado poderá criar nos seus próprios respectivos casas legislativas também os tributos competentes aí para cada um. Então, o Código Tributário Nacional tem como base a Constituição Federal, e também esse código aí foi elaborado na época da Constituição de 1946, que posteriormente esse código foi recepcionado como lei complementar no âmbito material e lei ordinária formalmente.